Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa videoaula de número 6. Nessa videoaula a gente vai ver como que a gente adiciona variáveis na nossa visualização. A gente vai ver como que a gente vincula as variáveis dos nossos programas à nossa visualização. Como é que eu faço para ler, como é que eu faço para escrever e tudo mais. A gente vai ver a diferença entre a ligação de um valor de uma variável e o nó de uma variável. Por que a gente está falando de nó? Porque a gente está falando de protocolo APCOA. A gente vai entender um pouquinho mais em detalhes tudo isso daí. Como é que funciona isso no MapView, o que eu tenho que me atentar e tudo mais, quais configurações eu posso fazer, o que eu não posso fazer, beleza? Então vamos lá para o Automation Studio para a gente ver como é que funciona isso daí. Beleza, pessoal, a gente está aqui então no Automation Studio. Esse projeto é o mesmo projeto que a gente usou na videoaula anterior, então caso você não tenha esse projeto, por favor, entra na playlist, baixa o projeto que está no link anterior da descrição do vídeo e aí a gente vai ter acesso a esse projeto aqui. Então qual que é o objetivo dessa videoaula? A gente vai ver como que a gente vincula as variáveis aqui que eu crio na minha área de lógica na minha visualização, como é que eu faço para poder escrever na variável, ler e tudo mais. Alguns cuidados aqui são bem importantes, pessoal. No primeiro momento pode parecer um pouquinho complicado, porque eu vou mostrar bem passo a passo quais cuidados devem ser tomados. Eu vou cometer alguns erros propositalmente para a gente ver o que é necessário se atentar. Às vezes você esquece um simples detalhe, perde muito tempo ali, mas com o tempo você consegue se acostumar e é bem intuitivo de fazer, beleza? Bom, então nesse projeto aqui eu adicionei um programa que eu chamei de Temp Control. É um programa que só para simular ali um sistema de temperatura de primeira ordem, então tem uma função de transferência de ordem 1 ali, com a constante de tempo de 1, então bem tranquilo. Eu usei um próprio function block da BR para poder fazer isso. Só para mostrar aqui, por exemplo, então, eu tenho uma variável aqui que eu chamei de temperatura atual e set point de temperatura, por exemplo. Então se eu coloco aqui um set point de 0, por exemplo, dá para ver que a temperatura vai decaindo aqui. E aí, por exemplo, se eu coloco aqui uma outra temperatura, por exemplo 70, dá para ver que ela vai aumentando aqui de acordo com a função de transferência que eu coloquei no meu function block, beleza? Caso vocês quiserem saber, tenha dúvidas sobre esse function block, basta deixar nos comentários que eu mostro aí como é que funciona esse function block. Tranquilo? Mas somente esse function block simula ali um sistema de temperatura de ordem 1 com a constante de tempo igual a 1, então ali um tempo de acomodação aproximadamente de 4 segundos mais ou menos, beleza? Então isso que a gente vai fazer, a gente vai simular ali um controle de um sistema de temperatura de ordem 1 e eu quero vincular essas variáveis set point de temperatura e a temperatura atual na minha visualização, beleza? E como é que a gente vai fazer isso, né, pessoal? Aqui no ambiente BIR, pessoal, toda vez que a gente está falando desse vínculo de variáveis de programa com a visualização, a gente está falando um termo em inglês chamado binding. Dentro da BIR só usa esse termo binding. E a tradução de binding seria vínculo, né? Então é o vínculo da variável de processo com a minha variável de visualização. Existem várias formas de criar esse binding. Tem o que a gente chama de one way, que é quando eu só leio a variável. Tem o two way, que é quando eu leio e escrevo, e tem o outro que é o init two way, que é quando eu só, por exemplo, só escrevo na variável também. Então a gente vai explorar um pouquinho mais dessas funcionalidades, beleza? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos abrir aqui a nossa visualização aqui na página main page. A gente vai vir aqui no conteúdo da main page, certo? E vamos aqui adicionar nesse conteúdo da main page aqui os nossos objetos que a gente vai usar para poder visualizar os valores, né? Por exemplo, vamos colocar aqui, por exemplo, um label só para descrever. Então vou precisar aqui por label, tá vendo? Clique e arrasto. Label. Então vou colocar aqui nesse label um textinho. Aqui eu venho e consigo editar o texto. Vou colocar aqui velho, por exemplo, 2 pontos. Só para a gente mostrar aqui. Então vamos criar mais ou menos aqui uma estrutura gráfica. Depois vou adicionar um outro label. Preciso adicionar outro. Ctrl C, Ctrl V aqui. Aqui a gente vai mostrar, por exemplo, a temperatura atual. Então current temperature. Eu prefiro colocar temperature em vez de temp para não confundir com tempo depois. Às vezes a gente começa a colocar temp e não sabe mais o que é tempo e o que é temperatura. Então só para a gente colocar aqui, montar uma estrutura, e aqui eu vou colocar set point. Set temperature, beleza? Então, aqui na temperatura atual, current temperature, a gente vai adicionar o quê?
uma saída numérica, a gente vai mostrar o valor da temperatura, né, pessoal? Então aqui, a gente vai aqui no Map View, a gente vai precisar aqui numeric, ó, tá vendo? Tem numeric output, é esse cara aqui. Então a gente clica e arrasta, solta aqui. A gente pode colocar ele aqui, logo aqui embaixo. E o set point de temperatura, pessoal, vai ser uma entrada numérica. Ele também vai mostrar qual vai ser o set point, mas ele também vai ser uma entrada. Eu vou poder entrar com o valor. Então é esse numeric input aqui, tá vendo? Eu clico, arrasto e solto aqui. Tá vendo que ele tem um design completamente diferente, né? Um estilo completamente diferente aqui. O widget de saída numérica e o widget de entrada numérica. Então dá para ver que ambos têm completamente aí estilos diferentes, beleza? Se eu quiser alinhar esses dois, se eu quiser alinhar tudo aqui, né, eu seleciono e marco aqui a opção de alinhar. Já está tudo alinhado, não tem problema. Por isso que eu gosto de desenhar com os pixels aqui habilitados. Eu deixo geralmente com 5 pixels, 10 pixels quer dizer, porque daí fica mais fácil, tudo já fica alinhado, não preciso ficar me preocupando, né? Vocês podem ver aqui que os objetos só movem de 10 em 10 pixels. Isso ajuda bastante na hora de fazer ali a visualização. Beleza? Então, quando eu clico nesse objeto, por exemplo, de uma saída numérica, né, eu tenho que vincular, ou seja, eu tenho que fazer um binding entre esse objeto e uma variável aqui dos meus programas, né? No caso aqui, a gente vai usar a variável de temperatura atual, por exemplo. Então, eu quero linkar esse valor aqui com essa variável. Então, eu vou fazer um binding, certo? Então, se eu venho aqui nas propriedades desse objeto, pessoal, eu tenho aqui a propriedade de data, tá vendo? Que vem de dado, né? Aqui eu tenho o valor, então aqui eu tenho o bind, tá vendo? Então quando eu clico aqui nos 3 pontinhos, ele abre esse Explorer aqui para mim. E eu vou linkar ele a uma variável do meu CLP que vai estar disponível no servidor OPC-UA. Só que ele está falando aqui, não tem variável disponível no OPC-UA. Como eu falei nas aulas anteriores, o servidor MapView, ou seja, a visualização comunica com o CLP através dos protocolos OPC-UA. Então, as variáveis que vão estar disponíveis para a minha visualização, para eu usar na minha visualização, são as variáveis que estarão disponíveis no servidor OPC-UA. Então, eu tenho que habilitar essa variável no meu servidor OPC-UA. E aí sim eu vou poder usar ela aqui na minha visualização. Então, como que a gente habilita a variável no OPC-UA? Beleza? Então, a gente vai vir aqui agora na seção de Configuration View, aqui em Conectividade. E aqui, tá vendo? Tem uma pastinha aqui já OPC-UA. A gente vai vir aqui no Toolbox e a gente vai adicionar esse arquivo aqui, ó, OPC-UA Default View File, esse carinha aqui. Então basta selecionar a pasta aqui, OPC-UA, e dar um duplo clique nesse cara, ou clicar e arrastar, tanto faz. Quando eu der um duplo clique aqui, automaticamente esse arquivo, pessoal, ele vai listar todos os programas que estarão aqui no meu Logical View. Não, no Logical View não, todos os programas que estarão disponíveis no meu CLP, porque eu posso ter programas aqui que não estão vinculados ao CLP. Isso aí, caso você queira entender um pouquinho mais, tem vídeo na playlist de Atomei Studio básico, explicando essa configuração Logical View, Configuration View e tudo mais. Não necessariamente todos os programas que estão aqui estão no meu CLP, beleza? Isso é flexível. Então aqui vai mostrar todos que estão no meu CLP e eu posso vir aqui, por exemplo, ó, dentro desse programa eu tenho essas variáveis locais aqui. Então essas variáveis são variáveis locais pertencentes a esse programa Temp Control. Se eu tivesse criado variáveis aqui dentro do meu Global Var, por exemplo, se eu criar uma variável aqui, por exemplo, eu vou chamar de test var, por exemplo, vou salvar esse arquivo, por exemplo. Se eu salvar, voltar aqui para o meu OPC-UA, eu posso dar um refresh e ele vai aparecer aqui a variável, tá vendo? Então é bem simples isso daí, não tem muito segredo, é só dar um refresh que ele vai aparecer essas variáveis aí. Eu posso vir aqui e deletar a variável, se eu der um refresh aqui agora, ele vai sumir a variável, beleza? Então como é que eu habilito a variável no servidor OPC-UA? Vocês podem ver que a variável está com cinza aqui, né? Cinza é claro. Quando eu habilito ela, só clicar nesse botão aqui, Enable Tag, ou botão direito aqui, Enable Tag, beleza? Depois, pessoal, o protocolo OPC-UA ele tem bastante peculiaridades, é um protocolo muito rico em funcionalidades, a gente pode adicionar bastante coisa no que a gente chama de nó OPC-UA. O nó ele não contém só o valor da variável, mas ele contém também propriedades.
propriedades de, por exemplo, de unidade, de valor permitido, nível de acesso. Eu posso criar vários usuários e colocar níveis de acesso, quem pode ler, quem pode escrever, quais os limites máximo e mínimo. Depois a gente vai falar isso com mais detalhes, mas não é o objetivo dessa videoaula aqui. Outra coisa que a gente precisa fazer aqui nessa videoaula, pessoal, a gente precisa de adicionar pelo menos um usuário no meu servidor PCOA. A gente precisa de adicionar pelo menos um. Como que a gente faz isso? A gente vai clicar aqui no Default View e tá vendo aqui, ó, Add Role, a gente vai adicionar aqui o Everyone. O Everyone basicamente é o que? É qualquer um que conecta no servidor. Conectou, não entrou com usuário ou senha, não entrou com nenhum usuário, é um Everyone, ou seja, é um Anonymous, né, por exemplo. Estão vendo aqui, pessoal, o usuário Everyone ele não pode escrever nas variáveis. A gente vai habilitar essa opção aqui, porque senão a gente não vai poder escrever. Depois a gente vai ter uma videoaula só dedicada em falar essas coisas de controle de usuário, mas não é essa. Essa a gente tem o objetivo de só mostrar as variáveis dos programas na visualização, beleza? Então, se eu vim aqui no meu Cruise Temperature, por exemplo, agora já tenho o usuário Everyone cadastrado aqui para essa variável. Aqui também para esse aqui. Beleza? Outra coisa que também, por exemplo, a gente consegue colocar limites de valores aqui, por exemplo, low e high, por exemplo. Quando alguém for ler essa variável, né, for escrever nela, quer dizer, ele vai poder colocar um limite máximo e mínimo. E eu posso estabelecer aqui, por exemplo, entendeu? Aqui não é o set point que eu preciso habilitar. Eu posso vir aqui e desabilitar essa daqui, ó. Set as default, tá vendo? Vamos, por exemplo, para a gente entender aqui a diferença de vincular um nó e vincular um valor, por exemplo, aqui eu vou adicionar, por exemplo, um limite máximo aqui, por exemplo, de 200, por exemplo, e um limite mínimo, por exemplo, de menos 10, por exemplo. Outra coisa interessante, não pode, então vou colocar 0. Outra coisa interessante aqui também, pessoal, é o seguinte: esses valores, esses limites eu posso vincular a uma outra variável. Então aí a gente pode começar a ver bastante flexibilidade nisso daí, né? Por exemplo, então, se você tiver ali um nível de usuário que você quer configurar, quer modular aqui esse limite mínimo e máximo, você pode vincular uma variável, entendeu? Isso é bem interessante também. Então é bastante flexibilidade que a gente tem disponível. Beleza? Mas mais detalhes a gente vai ver numa próxima aula sobre essa questão de nível de usuário relacionado aí à visualização. Beleza? Então eu habilitei minhas variáveis aqui no meu servidor PCOA. Beleza? Eu vou vir aqui agora na minha visualização novamente. Vou clicar aqui na saída numérica, aqui na propriedade de data, value, bind. Vou selecionar aqui, por exemplo, a minha temperatura, Cruise Temperature. Aqui vocês vão ver duas coisas, pessoal. Se eu clicar nessa opção azul, eu estou vinculando o nó ao PCOA. Se eu clicar aqui nesse ícone verde, eu estou vinculando somente o valor, não o nó, somente o valor. A gente vai entender a diferença entre vínculo de valor e nó logo, beleza? E essa é uma variável que eu só vou ler, né? Então vou clicar aqui em Read Only, tá vendo? E vou selecionar aqui velho, vou clicar em OK. Esse aqui vai ser um objeto que a gente vai ler e escrever na variável setTemperature. Então, vou clicar nele aqui, vou vir aqui em Binding e vou fazer o vínculo do valor, só que é Read and Write, tá vendo? E vou clicar em OK. Só uma coisa antes, pessoal, outra coisa aqui importante é o Sample Rate. A gente tem o Default, Slow e Fast. Isso aqui é configurável no servidor PCOA também, lá nas configurações do CLP também, beleza? Vou clicar aqui em OK. Certo. Se eu transferir esse projeto agora, pessoal, vamos transferir aqui para a gente ver o que vai acontecer. Vou transferir esse projeto aqui e vou tentar acessar a minha visualização. Assim que terminar de compilar, a gente volta para a gente poder ver o resultado. Bom, pessoal, então o projeto terminou de compilar aqui e agora a gente vai transferir para a nossa simulação para a gente testar o resultado encontrado. Então eu vou acessar minha visualização aqui, eu já deixei salvo aqui nos favoritos. Lembrando que o endereço de IP para acessar é o localhost ou 127.0.1.2.81.
Bom, pessoal, após acessar a visualização aqui, a gente pode ver que a gente não tem aqui um valor de temperatura. Vamos checar no programa qual o valor de temperatura que a gente está aqui configurado no programa aqui, por exemplo. Vamos abrir o Watch aqui para a gente verificar. Então, vou adicionar aqui minha temperatura atual e meu set point de temperatura. Dá para ver que os dois estão aqui setados com 30 e aqui tá aparecendo, não está aparecendo nada. E se eu colocar um valor aqui, por exemplo, 65, apertar Enter, o valor aqui do set point não alterou. Ou seja, as variáveis da minha visualização não estão acompanhando aqui as variáveis que estão rodando no meu programa. Bom, eu cometi esse erro propositalmente, pessoal, porque esse é um erro que acontece bastante quando vocês estão começando a desenvolver as visualizações usando o MapView. Por quê? Toda vez que a gente cria aqui um vínculo com os meus objetos das visualizações, os meus widgets, com os meus programas, com as variáveis dos meus programas, a gente cria um arquivo de binding, um arquivo de vínculo. E esse arquivo ele é gerado automaticamente, ele fica aqui no Configuration View e ele é gerado automaticamente aqui na seção do MapView. Se eu abrir esse arquivo aqui, nada mais é do que um XML. Esses bindings aqui, os vínculos, se a gente der uma olhada aqui, ó, ele está vinculando, por exemplo, a variável do programa Temp Control, a variável temperatura atual, a variável setPoint. Então, tá vendo aqui, a gente está fazendo o vínculo do valor ao widget numeric output 1 ao valor dele e ao numeric input 1 ao valor, entendeu? Então, isso aqui é um vínculo que o Automation Studio faz. Então, é assim que ele controla qual variável de processo vai estar vinculado com qual widget da minha visualização. Esse arquivo aqui, pessoal, e os bindings, ou seja, essas seções são geradas automaticamente pelo Automation Studio. Eu não preciso me preocupar com absolutamente nada aqui. A única coisa que é importante a gente fazer é apontar esse arquivo no meu arquivo de visualização aqui, no meu arquivo de visualização principal. Então, eu tenho que copiar o ID desse arquivo aqui, que é o que a gente vai fazer. Então, vou copiar esse ID aqui. Se você quiser, você pode alterar, mas eu recomendo não alterar. O Automation Studio gera automaticamente o conteúdo underline bind. Então, toda vez que a gente vai ter um conteúdo diferente, vai gerar um arquivo diferente e só basta a gente apontar esse arquivo. Por isso que é importante ter uma convenção nos nomes, pessoal, para a gente não ficar perdido. Por isso que desde o começo eu sempre venho falando para a gente manter o padrão na nomenclatura, para a gente depois saber ali quais arquivos eu esqueci de apontar ou quais arquivos eu não apontei. Então, a gente abre o arquivo aqui de visualização. E tem uma seção aqui que chama Binding Sets. E aqui eu vou apontar o meu arquivo de bindings. Tá vendo? Então vocês podem ver que cada hora a gente está apontando aqui seções diferentes da nossa visualização. Por exemplo, a gente apontou as páginas, agora os bindings, a gente apontou na aula anterior os temas. E cada vez mais a gente vai incrementando todas as seções aqui para a gente ver todos os recursos disponíveis. São bastante recursos, mas a gente vai criando ali um passo a passo para a gente ver tudo certinho. Bom, eu apontei o meu arquivo agora e agora sim eu vou transferir a minha aplicação novamente aqui para a gente testar esse resultado aí agora. Então, várias vezes você constrói a visualização, transfere para o CLP, aí vê que não está aparecendo os valores da sua visualização e aí você vai ver, você esqueceu de apontar o arquivo de binding que foi gerado ali pelo Automation Studio. Isso é bem comum, mas aí com o tempo isso torna natural. Vou transferir aqui a minha aplicação. Beleza? Bom, pessoal, de volta aqui no nosso navegador web, eu deixei salvo aqui o endereço da nossa visualização, o localhost, né, 127.0.0.1, 2.81, a porta HTTP. E aqui agora já dá para ver que de cara a gente já vê aqui o valor que a gente colocou lá da temperatura, né, o de set point da temperatura atual. A gente, por exemplo, se colocar aqui um valor agora, por exemplo, 47 graus, ele já está alterando aqui sozinho, já tá vendo? Então, a nossa temperatura lá que a gente colocou como simulação, 98 graus, por exemplo, 98 aqui, dá para ver agora que o sistema está funcionando. Então, eu quis mostrar esse cenário no qual você esquece de apontar o arquivo do bind, né? No qual a visualização não funciona, então, os vínculos das variáveis que são mostradas na visualização com as variáveis que estão nos programas, né? Então, isso é importante. Com o tempo isso vai se tornando natural, mas às vezes quando você começa a desenvolver você acaba esquecendo. Mas uma vez que você apontou, qualquer outro vínculo que você cria aqui nesse conteúdo vai ser automaticamente colocado no arquivo. Então a gente só tem que apontar uma vez para cada conteúdo. Ou seja, se eu criar aqui, por exemplo, alguns vínculos aqui no conteúdo menu, que é esse conteúdo genérico que a gente tem aqui, né, por exemplo.
Então aí eu vou ter que apontar, o Automate Studio vai criar o arquivo automaticamente, mas eu tenho que apontar no arquivo de visualização. Beleza? Com certeza, futuramente isso aí vai ser feito de forma automática pelo MapView. Ainda não é feito, o MapView foi criando cada vez mais essas funcionalidades do usuário, então a gente crê que logo vai estar totalmente automatizado essa ferramenta, beleza? Mas já está bem legal a usabilidade para o usuário, né? Já as primeiras versões não tinham tanta usabilidade assim, mas agora já está bem melhor. Bom, pessoal, outro ponto que eu quero mostrar aqui para vocês é a diferença do binding, do vínculo de um valor e do nó ao PCOA. Então, quando a gente está falando de vínculo do nó, a gente está falando não só do valor realmente, né, do valor propriamente dito da variável, mas também de todas as propriedades ao PCOA dessa variável, do nó. Então, quando a gente fala valor, é somente o valor absoluto da variável, né? Mas quando a gente fala nó, a gente está falando de todas as propriedades ao PCOA que essa variável contém. E quais são essas variáveis? Por exemplo, propriedade de usuário, limites de engenharia, por exemplo, né? Por exemplo, a gente pode setar níveis de usuário e cada usuário pode ter um limite máximo e mínimo, pode configurar para essa variável e a gente vai fazer isso aqui agora, por exemplo. A gente vai pegar essa variável, por exemplo, set point de temperatura, a gente já havia colocado, por exemplo, o limite superior como 200 e o inferior, por exemplo, como 100. E aí a gente vai vincular agora o nó dessa variável ao invés de somente o valor e a gente vai ver a diferença, por exemplo. Nesse objeto aqui, né, de entrada numérica, a gente tem aqui o max value e min value, as propriedades, que são realmente o que está aqui, 0 a 100. Se a gente for lá na visualização e clicar aqui, a gente dá para ver que está 0 a 100, beleza? Então, a gente vai aqui alterar agora, a gente vai linkar, não o valor, mas a gente vai linkar o nó da variável. Então, a gente vai colocar aqui, deixa eu colocar um outro label aqui, deixa eu colocar aqui node, por exemplo. E vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nesse objeto aqui. Deixar ele alinhado aqui. Beleza? E agora aqui no data value, aqui no binding, pessoal. Lembra que anteriormente a gente havia escolhido aqui o value, o valor. Agora a gente vai selecionar o nó inteiro. A gente vai selecionar aqui o íconezinho azul. Vou ler e vou escrever nesse cara. Vou dar um OK. Salvar aqui. Se eu vim aqui no meu arquivo de binding agora, dá para ver que só automaticamente ele já adicionou aqui a nova seção, né? Deixa eu formatar aqui, indentação, deixar certinho aqui. Dá para ver que agora, por exemplo, pessoal, a gente está linkando a mesma variável, tá vendo? Ó, set point, só que o atributo aqui é velho, aqui é node, tá vendo? A gente está linkando o nó. Então, o nó, além do valor, ele traz todas as outras propriedades que são configuradas aqui no OPCOA, nas propriedades OPCOA. Depois a gente vai ver muito mais sobre questão de nível de usuário, a gente vai ver unidades de engenharia e tudo mais. Esse range aqui seria Engine Unit Range, né? Então o range. Então a gente pode adicionar usuários e cada usuário pode ter um limite máximo e mínimo para aquela variável, beleza? Então aqui a gente pode ver que o limite máximo é 200 e o limite mínimo é 100, por exemplo, né? E como a gente linkou o nó, a gente espera que o limite dessa variável agora, desse input numérico, seja de 0 a 200, beleza? Vamos transferir essa alteração aqui para a gente checar o resultado na nossa visualização. Assim que terminar de compilar, a gente volta aqui para a gente checar o resultado. Beleza, pessoal, meu projeto terminou de compilar. Eu vou transferir agora essa alteração para a minha visualização, bem rápido. Por isso que é bom rodar o projeto quando a gente estiver desenvolvendo a visualização na simulação, porque é muito mais rápido de testar tudo, por exemplo. Então, se eu vim aqui na minha visualização agora, se eu clicar aqui, dá para ver que o limite é de 0 a 200. Se eu clico nesse aqui, é de 0 a 100. Aqui está trazendo as propriedades do widget e aqui traz as propriedades do nó OPCOA. Então, simplesmente ele ignorou esses limites aqui de max, mínimo e value e está simplesmente trazendo direto as propriedades do nó PCOA. Beleza, pessoal? Então, aqui, por exemplo, eu posso colocar 200. Nesse aqui, tá vendo? Ele já está em vermelho, eu não consigo colocar 200 aqui, por exemplo, né? Então, essa é a diferença aí. Então, isso é uma coisa importante também a se atentar na hora de desenvolver o projeto, pessoal.
vocês já vão partir do pressuposto que já vão basear em todas as propriedades, nível de usuário, limite de variável, baseado em nó PCUA, ou vocês vão limitar através do widget, através das propriedades do widget, né? Isso é importante também, é muito importante isso daí, tem em mente. Por isso que é importante já ter essas definições antes de começar a fazer o projeto, porque daí fica muito mais simples, né? Tranquilo? Isso é uma propriedade importante. Outra coisa que é importante salientar é o seguinte, pessoal. Se eu venho aqui na minha visualização, a gente sabe que os bindings vão estar mapeados aqui nesse arquivo, né? Todos os vínculos, né? Se eu vim aqui deletar esse objeto, vou compilar o meu projeto aqui agora. O que acontece? O objeto estava aqui, ele tinha um binding, uma seção de binding aqui nesse arquivo, né? Uma seção de vínculo. E a gente vai ver o que vai acontecer agora quando eu deleto o objeto. Apareceu um erro aqui, vou filtrar o erro aqui. E deu para ver aqui, ó, the binding has an invalid binding target. Então, o que acontece aqui? Ele está falando que um dos bindings não tem um objeto aqui na visualização, ou seja, ele não está encontrando esse numeric input 3. Onde está esse objeto aqui na minha visualização? Não existe, né? Esse objeto não existe. E aí ele dá erro na hora de compilar. Aí eu vou ter que ir lá no meu arquivo de binding e deletar aquela seção. Mas aí o bom é que se eu der um duplo clique aqui, ele vai direto na seção que eu tenho que apagar, pessoal. Isso é muito legal também. Eu venho aqui, deleto essa seção, por exemplo. Eu posso compilar o meu projeto novamente e dessa vez ele não vai dar nenhuma mensagem de erro. Então, quando eu tenho um binding no objeto, eu vou lá e deleto esse objeto. O binding, a seção aqui não vai ser automaticamente deletada, mas o Automation Studio vai apontar onde eu devo apagar. Então, ele não faz isso automaticamente, mas ele pelo menos aponta ali onde eu tenho que apagar, né? Isso é bem importante. Isso é bem legal também. Deixa eu só deixar aqui o padrão. Vou colocar aqui novamente o Node Bind, né? Só para a gente ver. Mas eu vou voltar aqui e linkar de novo o nó. Deixar aqui o nó. Compilar aqui. E agora dá para ver, se a gente vir aqui no arquivo de bind novamente, a gente vai ter aqui mapeado de novo. Beleza? Bom, essa era a videoaula de hoje, pessoal. A gente viu como que a gente vincula as variáveis de processo, as variáveis aqui no meu programa, com a minha visualização. Com certeza a gente vai adicionando novas funcionalidades na nossa visualização. Então a gente vai vendo mais os tipos de bindings, a gente vai evoluindo cada vez mais para a gente depois conseguir ter vários recursos do MapView e poder fazer os nossos projetos aí com mais facilidade, beleza? Então eu quis mostrar bastante os problemas que podem acontecer, depois a gente vai ver mais e mais recursos para a gente poder construir um conhecimento sólido, beleza? Qualquer dúvida é só deixar nos comentários e até a próxima aula, pessoal.